Eu não faço a mínima ideia do porquê isso é tão estranho. Mas a probabilidade de alguém ver isso é quase zero. Porque eu provavelmente não vou falar da existência desse canal. Então eu vou utilizar ele como uma maneira de desabafo. E seja no que der, sei lá. Meu nome é Emily, eu tenho 15 anos, eu faço 16 logo. Eu faço aniversário dia 24 de julho de 2006. Eu sou de Jundiaí, eu nasci e cresci aqui. E eu moro desde que eu me lembro por gente na mesma casa. Eu sempre fui uma criança muito estranha, não sei. Eu odiava creche. E quando eu consegui ir em uma, foi uma escala muito longe, porque minha mãe disse que ou eu ia nela ou eu não estudava mais. Toda vez que meus pais me deixavam na creche, eu começava a chorar desesperadamente, não parava, até que um deles ia me buscar. E quando eu entrei na minha primeira escola, foi a do Irmanzieiro, que fica num bairro aqui perto, na Roseira. E quando eu entrei lá, eu lembro que eu chorei muito no primeiro dia. Tanto que a tia não conseguiu me acalmar, ligou pros meus pais. Só que a minha mãe já tinha previsto isso e disse que... Ai, cara, tô doente, desculpe. E disse que eu não ia me buscar porque eu ia de perua. E então eu tive que chorar da hora que eu entrei até a hora que eu saí. E eu fui embora de perua, de verdade. Minha mãe não tava zoando, ela não foi me buscar. E depois desse dia eu percebi que meus pais não iam me buscar e eu acabei lidando com a creche. E afinal era muito divertido. Eu não sei porque eu odiava a creche. Eu só ficava brincando o dia inteiro. Não sei. Eu estudei nessa escola do G1 até o 5º ano. E quando cheguei no 5º, eu tinha muitos amigos. E eu fiz muita merda nessa escola. Antes de eu sair, eu me declarei pra menina que eu gostava. Eu disse um monte pra ele. Eu disse que eu não queria separar dos meus melhores amigos. Uau! E convenci a mãe de uma amiga minha na época pra ela estudar no Barão comigo. O ano passou e eu acabei entrando no Barão de Jundiaí, que era Barão de Jundiaí na época. Não era PEI ainda. Pra quem não sabe, PEI é escola em período integral e é horrível. Não entre, não entre. Bom, eu entrei nessa escola e aquela menina que eu convenci os pais dela a entrar também entrou. Era pra mim ter caído no 6º C, eu lembro até hoje dessa história. Só que eu acabei caindo no 6º A porque essa menina caiu no 6º A e a avó dela trabalhava na escola, então ela mexia uns pauzinhos pra mim cair na mesma sala que a menina. E os meus melhores amigos que eram do 5º ano caíram todos no 6º C. Que inconveniente! Conforme o tempo foi passando, eu e essa menina começamos a se afastar. E ela encontrou pessoas novas pra ser amigas e, por um inconveniente, eu também. Eu gostava de um menino nessa minha sala. E ele tinha um melhor amigo. E essa minha amiga fez amizade com esse menino, que era amigo do menino que eu gostava. Tipo, o menino X, que é o menino que eu gostava, tinha um amigo Y. E a minha amiga fez amizade com esse menino Y pra me juntar com o menino X. Só que deu ruim porque quando o menino me pediu namoro, eu disse não. E a gente virou todo mundo amigo. Um grupinho de nós 4. E tinha um menino Z, sozinho, lá na sala. E ele também entrou no nosso grupinho. Depois de uns meses, no final do ano, praticamente no quarto bimestre, acho que no final do 3º bimestre, entrou um menino novo, que é o meu melhor amigo atualmente, mas ele não era. E ele zoando, né, entrou no nosso grupinho. E ele zoando disse que o meu melhor amigo, antigo, é o melhor amigo dele. E eu fiquei muito puto com ele. E foi assim que começou a nossa rivalidade. Porque eu decidi que eu ia odiar ele. Então, lá se foi o começo do meu ódio. E conforme o tempo foi passando, mais ódio eu tinha desse menino. E lembra do menino X que me pediu em namoro? Então, quando eu entrei no 7º, a gente não mudou de sala, tá? Você só não dentro. A gente não mudou de sala. Não, ninguém na sala mudou pouquíssimas pessoas. Então, eu tô com a mesma sala do 6º ano até o 1º ano. Porque eu estou no 1º ano atualmente. Então, não mudou ninguém, praticamente. Então, nós chegamos no 7º. E esse menino, o X, começou a meio que me zoar. Porque no começo do ano era aniversário do meu melhor amigo. E a gente foi lá e era uma festa na piscina. E eu fiquei de biquíni.
E nessa época eu era eu era um pouquinho gordinha. Eu tenho até foto aqui, que acho que eu vou botar aqui. Não era gorda, eu era... Tinha problema de peso, mas eu não percebia. Porque naquela época eu tava cagando pra opinião alheia. Aí esse menino X, começou a me zoar. E esse menino que tava sozinho na sala, o menino Z, que tava sozinho na sala, que virou nosso amigo, entrou na onda do menino X e os dois começaram a me zoar. E eu me sentia muito incomodada com isso. Porém, tava geral do grupo rindo, então eu só... Nice, ficava assim, haha, engraçadinho. Assim foi passando um tempo e eu sofri bullying deles por cerca de 2 anos, o que fudeu meu psicológico, fudeu a minha vida, fudeu a minha cabeça, fudeu tudo praticamente na minha vida, né? Porque, né, assim que chegou em 2020, que eu tava no 8º ano, entrou a pandemia. E assim que entrou a pandemia, eu fiquei fudida, literalmente, porque eu me sentia tão sozinha, mas tão sozinha, eu não tinha com ninguém pra confiar, ninguém pra contar. O meu amigo simplesmente sumiu, meu melhor amigo simplesmente sumiu na pandemia, e esse menino X, no começo da pandemia, simplesmente se declarou pra mim e disse que só fazia bullying comigo porque eu disse que não ia namorar ele em 2018. E eu fiquei tipo, menino, passaram 2 anos, cara, 2 anos, supera isso, velho. E o menino superou, juro, e um moleque ficou na minha cola até ano passado, quando eu comecei a namorar alguém. Tipo, gente, que isso, velho? Cresce e amadurece? Que isso? Que porra é essa, amigo? Ai, eu não sei. fiquei tensa. Tá, aí chegou a pandemia e eu era uma pessoa muito interesseira nessa época, tá, gente? Não me julga. Eu era militante. E eu acabei pedindo... Lembra o menino, meu melhor amigo? O Daniel, vou falar o nome. Que eu odiava, meu rival. Então, eu simplesmente peguei o número dele no grupo da sala e falei assim... Você fez atividade ontem? Simplesmente nada, a gente sempre se odiou. E eu comecei a falar das atividades do nada. Aí ele, fiz, e você? Não, pode passar pra mim? Fez que a gente começou a nossa coisa de conversar. Só que ele era muito insuportável. Ele mesmo admite que nessa época ele era muito insuportável. E a gente começou a conversar, virar um amigo, best friend, incrível. E aí a gente começou a conversar de verdade. E fica muito tempo conversando, viu? Muito tempo, a gente virou o melhor amigo real. Tanto que quando voltou, desde 2020, como a gente começou a conversar em 2020, em 2021 a gente já tava melhores amigos todo sempre. Né? Em 2020 foi uma fase muito tensa na minha vida. Porque, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Porque eu, por conta do bullying, eu me odiava. E eu acabei chegando a uma conclusão que eu era muito gorda e eu tinha que emagrecer. E ao invés de eu emagrecer do jeito normal, eu parei de comer. Eu emagreci tanto que eu quase cheguei a ter anemia. E eu fiquei meio magra. E nisso minha mãe, obviamente, desconfiou, obviamente, viu que tinha algo de errado, né, gente? Deve ser óbvio que isso aqui. E eu não, acho que ela não sabe dessa história do porquê eu parei de comer, mas ela sabe que eu parei de comer. Pra ela não desconfiar, né, porque eu ainda não tava me sentindo bem com o meu corpo. E eu não almoçava, porque ela trabalhava em período integral. Eu não almoçava, mas na janta eu jantava. Então eu passava a maior parte do meu tempo na escola, porque nessa época a escola virou. Ah, não, era 2020, né? Tá, desculpa. Nessa época a minha escola tava migrando pra ensino normal pra ensino PEI, que é integral. Então, o ensino ia das 7 às 2 e das 2 às 9, entende? As 7 às 2 era pro Fundamental 2 inteiro, ou seja, do 6º ao 9º ano, e das 2 às 9 era o ensino médio, o 1º, 2º e 3º. É só pra esclarecer. Eu passava o dia todo sem comer nada, e quando eu comia era uma besteira, tipo bolacha, alguma coisa assim. E na janta eu jantava de boa. E aí eu passava no outro dia, eu acordava muito tarde, então eu acordava, já era meio-dia, e eu acabava não almoçando, acabava sem comer nada no café da tarde. Morria de fome até a hora que minha mãe chegava do trabalho pra fazer almoço, fazer janta. E aí nisso, quando eu parei com isso, foi bem difícil. Eu confesso que foi bem difícil no começo, mas tudo passa. E nessa época também, eu acabei desenvolvendo depressão muito forte, que eu acredito que o gatilho inicial foi a solidão e o bullying e muitas outras coisas que estavam rolando nessa época. Porque, pô, a gente vê, eu tinha 13 anos,
E é o começo da pré-adolescência, então, sim, rolou muita coisa. E eu era muito depressiva nessa época, muito depressiva mesmo. Eu tentei me matar diversas vezes em 2020. E as únicas pessoas que sabiam disso eram o meu web namorado da época. Não me julguem. E também o meu melhor amigo, Daniel. Então, realmente eram pouquíssimas pessoas. E chegou em 2021 e eu ainda tava muito fodida com a depressão. Tipo, no fundo do poço real. Eu já tentei me matar. Tinha tentado me matar muitas vezes, literalmente. O meu aniversário é em julho, como eu já disse. E acabou que esse meio tempo era mais ou menos. Eu tava programando pra fazer uma festa de 15 anos. Por quê? Já falei um ano, eu tava com 14. E em julho eu faria 15. E meus pais queriam me dar uma festa de 15 anos pra mim. Só que no começo eu tava muito desinteressada. Eu tava muito afundada na depressão. E eu já tinha combinado comigo mesma que em agosto eu cometeria suicídio. Minha carta de suicídio já estava pronta. Eu já tinha escrito milhões de rascunhos sobre isso. Já tinha avisado, dando dicas disso pra maioria das pessoas que eu conhecia.